Capítulo 5. Durante os meses seguintes, Paige poucas vezes esteve com Cat e Honey. Tomavam juntas um café da manhã rápido na cafeteria e às vezes cruzavam-se nos corredores. Comunicavam-se principalmente através de notas deixadas no apartamento. O jantar está na geladeira. O micro-ondas está desligado. Desculpem, não tive tempo para limpar tudo. Que tal irmos às 3 jantar fora no sábado? O horário impossível continuou a ser castigador, pondo à prova a resistência de todos os residentes. Paige agradeceu a pressão. Não lhe sobrava tempo para pensar em Alfred e no maravilhoso futuro que tinham planejado juntos. No entanto, não conseguia esquecê-lo. O que ele fizera a tinha enchido de uma dor que se recusava a abandoná-la. Ela torturava-se com o jogo fútil de e se? E se eu tivesse ficado com o Alfred na África? E se ele tivesse vindo para Chicago comigo? E se ele não tivesse conhecido a Karen? E se... Uma sexta-feira, quando Paige foi ao vestiário para vestir a bata, nesta estava escrita a palavra cabra, com um marcador preto. Na manhã seguinte, quando Paige foi procurar o bloco de notas, não conseguiu encontrá-lo. Todos os seus apontamentos tinham desaparecido. Talvez o tenha deixado em outro lugar, pensou Paige, mas não conseguia acreditar nisso. O mundo fora do hospital deixara de existir. Paige sabia que o Iraque estava atacando Kuwait e que isso tinha sido abafado pelos cuidados exigidos por um paciente de 15 anos com leucemia. No dia em que as Alemanhas Oriental e Ocidental se uniram, Paige estava ocupada tentando salvar a vida de um paciente diabético. Margaret Thatcher demitiu-se de primeira-ministra da Grã-Bretanha, mas ainda mais importante, o paciente do 214 tinha voltado a andar. O que tornou tudo suportável foram os médicos com quem Paige trabalhava. Com algumas exceções, tinham se dedicado a sarar os outros, aliviando-lhes as dores e salvando-lhes a vida. Paige assistia aos milagres que eles efetuavam todos os dias, e isso fez com que ela se sentisse orgulhosa. A pressão maior vinha da SU, a sala de urgências. Estava constantemente cheia de pessoas que sofriam de todas as formas imaginárias de traumas. As prolongadas horas no hospital e as pressões causavam tensão nos médicos e enfermeiras que ali trabalhavam. A taxa de divórcios entre os médicos era extraordinariamente elevada e as relações extraconjugais eram comuns. Tom Chang era um dos que tinham problemas. Falou disso a Paige durante a pausa para um café. Consigo suportar as horas, confidenciou Chang. Mas a minha mulher não consegue. Queixa-se que já não me vê e que sou um estranho para minha filhinha. Ela tem razão. Não sei o que fazer. Sua mulher já visitou o hospital? Não. Por que não a convida para almoçar, Tom? Deixe que ela veja o que você faz aqui e a importância que isso tem. Chang animou-se. Boa ideia! Obrigado, Paige, vou fazer isso. Gostaria que a conhecesse. Quer almoçar conosco? Com todo o prazer. A mulher de Chang, Xie, era uma encantadora jovem de beleza clássica. Chang mostrou-lhe o hospital e depois almoçaram com Paige na cafeteria. Chang disse a Paige que Xie nascera e fora criada em Hong Kong. Gosta de São Francisco? Perguntou Paige. Houve um breve silêncio. É uma cidade interessante, respondeu Xie delicadamente. Mas sinto-me como se fosse uma estranha aqui. É uma cidade demasiado grande, barulhenta.
Mas, segundo me disseram, Hong Kong também é grande e barulhenta. Sou de uma pequena aldeia situada a 1 hora de Hong Kong. Ali não há barulho nem automóveis e todos se conhecem uns aos outros. Olhou para o marido. Lá, Tom, eu e a nossa filhinha éramos muito felizes. Tudo é muito bonito na ilha de Lama. Possui praias de areia branca e pequenas quintas, e muito próximo encontra-se uma pequena aldeia de pescadores, Sak Kyu Wan. É muito pacífica. A voz soou muito nostálgica. Eu e o meu marido ficávamos juntos a maior parte do tempo, tal como deve estar uma família. Aqui nunca o vejo, Paige respondeu. Senhora Chang, sei que neste momento tudo é difícil para você, mas dentro de alguns anos Tom poderá abrir o seu próprio consultório e então tudo será mais fácil. Tom Chang pegou na mão da mulher. Vê, tudo ficará bem se terá de ter paciência. Eu compreendo, respondeu ela, mas não havia convicção na voz. Enquanto conversavam, entrou um homem na cafeteria e quando este parou junto à porta, Paige apenas conseguiu ver-lhe a parte de trás da cabeça. O coração começou a bater mais depressa. Ele voltou-se. Era um completo estranho. Chang olhava para Paige. Sente-se bem? Sim, mentiu Paige. Tenho de esquecê-lo. Tudo acabou. No entanto, as recordações de todos aqueles maravilhosos anos, o divertimento, a excitação, o amor que tinham um pelo outro, como é que eu esqueço tudo isso? Será que consigo persuadir um dos médicos daqui a fazer-me uma lobotomia? Numa das correrias, Paige encontrou-se com Honey no corredor. Esta arfava e parecia preocupada. Está tudo bem? Perguntou Paige. Honey tentou sorrir. Sim, tudo bem, e continuou a correr. Recentemente, Honey fora designada para assistir um médico de nome Charles Eisler, conhecido no hospital como militar severo. No primeiro dia de rondas de Honey, ele dissera: Tenho estado ansioso por trabalhar com você, doutora Taft. O Dr. Wallace falou-me do seu registro espetacular na escola de medicina. Foi-me dito que vai praticar medicina interna. Sim, muito bem. Então, verei você aqui por mais 3 anos. Começaram a ronda. O primeiro paciente era um jovem mexicano. O Dr. Eisler ignorou os outros residentes e voltou-se para Honey. Penso que este será um caso interessante para você, doutora Taft. O paciente possui todos os sinais e sintomas clássicos: anorexia, perda de peso, paladar metálico, fadiga, anemia, hiperirritabilidade e descoordenação. Como diagnosticaria? Sorriu expectante. Por um momento, Honey olhou para ele. Bem, podem ser uma série de coisas, não é assim? O Dr. Eisler olhou para ela confuso. É um caso claro de... Um dos outros residentes interrompeu. Envenenamento por chumbo? Exato, respondeu o Dr. Eisler. Honey sorriu. Claro, envenenamento por chumbo. O Dr. Eisler voltou-se novamente para Honey. Como o trataria? Honey respondeu evasivamente. Bem, existem vários métodos de tratamento, não é? Um outro residente afirmou: se o paciente esteve exposto por muito tempo, deverá ser tratado como um caso potencial de encefalopatia. O Dr. Eisler anuiu. Exato, é isso que estamos fazendo. Estamos corrigindo a desidratação e os distúrbios por eletrólitos e administrando-lhe terapia de quelação.
O paciente seguinte era um homem de cerca de 80 anos. Tinha os olhos vermelhos e as pálpebras praticamente coladas. Daqui a pouco iremos tratar-lhe dos olhos, garantiu-lhe o Dr. Eisler. Como se sente? Ah, não estou tão mal assim para um velho. O Dr. Eisler puxou o cobertor a fim de destapar os joelhos e tornozelos inchados. Havia lesões nas solas dos pés. Voltando-se para os residentes, o inchaço é causado pela artrite. Olhou para Honey. Em combinação com as lesões e a conjuntivite, tenho a certeza que sabe qual é o diagnóstico. Honey respondeu lentamente. Bem, pode ser, sabe. É a síndrome de Reiter, afirmou um dos residentes. A causa desconhecida. Normalmente é acompanhada de febres baixas. O Dr. Eisler anuiu. Exatamente. Olhou para Honey. Qual é o seu prognóstico? O prognóstico? O residente respondeu. O prognóstico é incerto. Pode ser tratado com anti-inflamatórios. Muito bem, elogiou o Dr. Eisler. Visitaram uma dúzia de pacientes e quando terminaram, Honey perguntou ao médico: poderei falar um momento a sós com o senhor, Dr. Eisler? Sim, venha ao meu gabinete. Quando já se encontravam comodamente sentados, Honey começou. Sei que ficou desapontado comigo. Admito que fiquei um pouco surpreendido por... Eu sei, Dr. Eisler, interrompeu Honey. Não dormi a noite passada, para dizer a verdade. Fiquei tão satisfeita por trabalhar com o senhor que eu não consegui dormir. Olhou para ela surpreendido. Ah, compreendo. Sabia que tinha de haver uma explicação para... Quero dizer, seu registro da faculdade de medicina era tão fantástico. O que a fez decidir ser médica? Por momentos, Honey baixou a cabeça e depois respondeu suavemente. Tive um irmão mais novo que ficou aleijado num acidente. Os médicos fizeram tudo o que puderam para o salvar, mas eu o vi morrer. Durou muito tempo e senti-me inútil. Foi então que decidi passar minha vida ajudando os outros a melhorar. Os olhos encheram-se de lágrimas. É tão vulnerável, pensou Eisler. Estou satisfeito por termos tido esta conversa. Capítulo 6. Honey olhou para ele e pensou, ele acreditou em mim. Numa outra zona da cidade, jornalistas e pessoal da televisão esperavam na rua por Lou Dineto, quando este saiu do tribunal, sorrindo e acenando de forma imponente para os que ali se encontravam. Estavam dois guarda-costas ao seu lado, um alto e magro, conhecido por Sombra, e o outro de aspecto pesado chamado Rino. Como sempre elegante e dispendioso, Lou Dineto vestia um terno de seda cinzenta com camisa branca, gravata azul e sapatos de pele de crocodilo. As suas roupas tinham de ser cuidadosamente talhadas para o fazerem parecer bem alinhado, uma vez que era baixo e corpulento com pernas arqueadas. Tinha sempre um sorriso e um gracejo pronto para a imprensa, e estes gostavam de o citar. Dineto tinha sido indiciado e julgado 3 vezes por acusações que iam de incêndio premeditado a chantagem e assassinato, livrando-se de todas elas. Naquele momento, quando ele saía do tribunal, um dos jornalistas gritou: Sabia que ia ser absolvido, senhor Dineto? Dineto deu uma gargalhada. Claro que sabia. Sou um homem de negócios inocente. O governo não sabe fazer mais nada senão perseguir-me. Essa é uma das razões por que os nossos impostos são tão elevados. Uma câmera de televisão estava apontada para ele. Ao saber que estava sendo filmado, Lou Dineto deixou de sorrir. Senhor Dineto, pode explicar por que é que 2 testemunhas queriam depor contra o senhor no julgamento? Por assassinato não compareceram?
É claro que posso, disse Dineto. Eram cidadãos honestos que decidiram não prestar falsos testemunhos. O governo afirma que o senhor é o chefe da máfia da costa ocidental e que foi o senhor que organizou. A única coisa que eu organizei foi o lugar onde as pessoas se sentam no meu restaurante. Quero que todos se sintam confortáveis. Sorriu para o grupo de jornalistas. A propósito, esta noite estão todos convidados para jantar e beber à borla no restaurante. Avançou em direção ao passeio, onde uma limusine preta o esperava. Senhor Dineto! Senhor Dineto! Senhor Dineto! Vejo vocês logo à noite no meu restaurante, rapazes e garotas. Todos sabem onde fica. E Lu, Dineto entrou no carro acenando e sorrindo. Rino fechou a porta da limusine e sentou-se no banco da frente. O Sombra sentou-se ao volante. Foi fantástico, patrão, disse Rino. O senhor sabe mesmo bem como manobrar-lhes o rabo. Aonde vamos? Perguntou o Sombra. Para casa. Vai me fazer bem tomar um banho quente, comer um bom bife. O carro partiu. Não gostei daquela pergunta sobre as testemunhas, disse Dineto. Tem certeza de que eles nunca... A não ser que consigam falar debaixo da água, patrão. Dineto anuiu. Muito bem. O carro atravessou veloz a Fillmore Street. Dineto perguntou. Viram o olhar do advogado de acusação quando o juiz se retirou? De repente, surgiu um pequeno cão mesmo à frente da limusine. O Sombra virou rapidamente o volante para evitar atropelá-lo e travou a fundo. O carro subiu o passeio e bateu num poste de eletricidade. Rino bateu com a cabeça no para-brisas. O que está fazendo? Gritou Dineto. Está tentando me matar. O Sombra ficou tremendo. Desculpe, patrão, apareceu um cão na frente do carro. E você decidiu que a vida dele era mais importante do que a minha? Seu parvalhão. Rino gemia. Voltou-se para trás e Dineto viu sangue correndo de um corte grande na testa. Pelo amor de Deus, gritou Dineto, veja o que você fez. Estou bem, murmurou Rino. Você não está. Dineto virou-se para o Sombra. Leve-o ao hospital. O Sombra retirou o carro do passeio. O embarcadeiro fica a alguns quarteirões daqui. Vamos levá-lo à urgência. Certo, patrão. Dineto voltou a recostar-se no assento. Um cão, disse desgostosamente. Meu Deus. Cat estava na urgência quando Dineto, o Sombra e Rino entraram. Rino sangrava muito. Dineto chamou Cat. Ei, você aí? Cat levantou a cabeça. Está falando comigo? Com quem julga que estou falando? Este homem está sangrando. Trate imediatamente dele. Há meia dúzia de pessoas na frente dele, disse rapidamente Cat. Terá de esperar pela sua vez. Não vai esperar nada, respondeu Dineto. Você vai cuidar dele agora. Cat dirigiu-se a Rino e examinou-o. Pegou um pedaço de algodão e pressionou-o contra o corte. Mantenha-o aí, eu já volto. Disse-lhe que cuidasse já dele. Disse Dineto bruscamente. Cat voltou-se para Dineto. Esta é a ala de urgências do hospital. Sou a médica de plantão. Por isso, fique calado ou saia. O Sombra disse, minha senhora, não sabe com quem está falando. É melhor fazer o que lhe foi dito. Este é o senhor Lu, Dineto. Uma vez que as apresentações terminaram, disse Dineto impacientemente, cuide do meu homem. O senhor tem problemas de audição, respondeu Cat.
Vou dizer mais uma vez. Fique calado ou saia daqui. Preciso trabalhar. Rino afirmou. Não pode falar com... Dineto voltou-se para ele. Cale-se. Olhou novamente para Cat e o tom de voz mudou. Eu ficaria grato se você tratasse dele o mais depressa possível. Farei o possível. Cat sentou Rino numa maca. Deite-se, regressarei em breve. Olhou para Dineto. Há cadeiras ali, no canto. Dineto e Sombra ficaram vendo-a dirigir-se para outra ponta da sala de emergências para cuidar dos pacientes, que ali se encontravam à espera. Meu Deus, disse o Sombra, nem sequer sabe quem é o Senhor. Penso que não iria alterar nada, ela tem tomates. 15 minutos mais tarde, Cat regressou para junto de Rino e o examinou. Não há contusões, afirmou. Teve sorte, mas o corte é feio. Dineto ficou vendo Cat suturar habilmente a testa de Rino. Quando Cat terminou, disse: Deve sarar bem. Volte aqui dentro de 5 dias para retirar os pontos. Dineto aproximou-se e examinou a testa de Rino. Ficou um ótimo trabalho. Obrigada, respondeu Cat. Bem, se me derem licença. Espere um momento, disse Dineto. Voltou-se para o Sombra. Dá-lhe uma nota. O Sombra tirou do bolso uma nota de $100. Tome. O caixa fica lá fora. Isto não é para o hospital. É para você.